Olá pessoal, tudo bem? O edital do Prof. Letras foi divulgado, né? Nós vamos ter a seleção no mês de outubro, no finalzinho do mês de outubro, para a turma que vai iniciar em 2024. Como nós já havíamos previsto, né, anteriormente aqui em vídeos anteriores em nosso canal, a gente teve mudanças no edital desta seleção, né? Agora professores do ensino médio também poderão concorrer a uma vaga no Prof. Letras, né? E também outras novidades que nós vamos discutir aqui nesses comentários, né, o edital que acabou de ser divulgado, tá bom? Lembro também aos nossos cursistas, né, quem está aqui na nossa plataforma do preparatório para a seleção, que o curso já contempla o novo edital, né? Então a gente já tem um vasto material voltado para essa seleção. É muito importante que vocês explorem bastante a plataforma, utilizem todo o material que foi postado, assistam às videoaulas. Nós temos uma sugestão de sequência de estudos. Se você seguir direitinho essa sequência, eu tenho certeza de que você vai chegar muito preparado para essa seleção. E óbvio, né, não deixar de fazer os nossos simulados, tanto da prova discursiva como também da prova objetiva, tá bom? Então a gente vai aqui ver os principais pontos presentes no edital que acabou de ser divulgado. No link da descrição desse vídeo aqui no YouTube você pode acessar o edital, tá bom? Então vamos lá, nós temos aqui o edital do Prof. Letras que acabou de ser divulgado, né? A gente não vai fazer a leitura de todo o edital, a gente vai fazer a leitura dos principais pontos presentes nesse documento, tá bom? É claro que sempre que a gente vai fazer uma seleção, um concurso público, é muito importante que a gente compreenda muito bem o edital, né? Os requisitos, as datas também, para a gente não perder nenhuma data, tá bom? Então vamos lá. Sobre o Prof. Letras deste ano. No item 1.4 nós temos o seguinte: o Prof. Letras oferecerá 721 vagas distribuídas de acordo com o quadro de vagas do anexo 1 desse edital. Então é muito importante que você acesse o edital, veja se a sua universidade, a universidade mais próxima da sua região, se ela vai ofertar vagas para o Prof. Letras, né? Se eu não me engano, a gente teve um aumento de vagas se comparado ao ano passado, tá bom? Então a gente tem aqui 721 vagas para este ano, ok? Dos requisitos, quem pode cursar o Prof. Letras, né? Só um ponto importante, a gente tem aqui dos requisitos: poderão participar do Exame Nacional de Acesso. Na verdade, para participar, né, praticamente qualquer pessoa pode participar, né? A questão é, uma vez aprovado, você vai ter que levar a sua documentação, né, que comprova, obviamente, que você preenche esses requisitos, ok? Então, por exemplo, se você não está em sala de aula, você pode fazer a seleção. Agora, uma vez aprovado, você tem que comprovar que está em sala de aula, né? E é justamente no período de matrícula que você leva a documentação que comprova que você preenche aqueles pré-requisitos, né? Uma vez não preenchidos os pré-requisitos, vai ser chamado, né, aquele que está logo depois de você. Então, os classificados vão ser chamados, né, para preencherem as vagas que não foram ocupadas porventura por alguém que não tenha preenchido os pré-requisitos, tá bom? Então vamos lá, quem pode fazer a seleção? Aqueles que são portadores de diploma de curso superior de licenciatura em letras, habilitação português, licenciatura em letras, habilitação português, devidamente registrado no Ministério da Educação, né? Então você tem que ter licenciatura em letras, pode ser aquela licenciatura dupla, né? Muita gente tem licenciatura em uma língua estrangeira e também em português, né? Então você pode também fazer, se você tem essa licenciatura dupla, né? Então você tem que ter a licenciatura, estar ministrando aulas de língua portuguesa no ensino fundamental, e aqui vem a novidade, né? E ou ensino médio. Então, antes o Prof. Letras contemplava apenas professores do ensino fundamental, do primeiro ao 9º ano. Agora nós temos também professores do ensino médio. Então, professores do ensino fundamental do primeiro ao 9º ano e também professores do ensino médio do primeiro ao 3º ano, tá bom?
Quem é professor também da EJA, né, também pode fazer, ok? Pode fazer essa seleção, desde que obviamente esteja lecionando língua portuguesa na EJA, ok? Então, tem que estar ministrando aulas, você deve estar em sala de aula. Essa comprovação ela é feita quando você for aprovado, for levar a documentação, né? Então você tem que levar, por exemplo, uma declaração da escola de que você está lecionando, né? Uma vez por semestre você tem que levar essa documentação, tá bom? Do diretor da escola, comprovando que você está em sala de aula. Então, houve essa mudança. E também outra mudança muito importante do Prof. Letras para esse ano. Ser professor, efetivo ou não. Então, os exames anteriores do Prof. Letras contemplavam apenas os professores concursados, os professores que pertenciam ao quadro efetivo, ou seja, professores concursados efetivos. Estavam de fora, portanto, os professores temporários, os substitutos, né? Agora não. Agora, esses professores temporários, substitutos, também podem fazer o Prof. Letras, ok? Agora, é claro, eles devem estar na rede pública de ensino. O Prof. Letras ainda não contempla professores da rede particular, tá bom? Então nós temos essas mudanças que são muito importantes. Professores do ensino médio agora podem fazer e também professores temporários, né? Os substitutos podem fazer essa seleção. Obviamente a tendência é aumentar a concorrência, né? A gente vai ter candidatos, né, pleiteando que é uma vaga nesse mestrado. E o que a gente tem que fazer? Obviamente estudar mais, tá bom? Então a gente teve essa mudança dos pré-requisitos, né? No item 2.2, o mestrado profissional em letras, Prof. Letras, é voltado exclusivamente para diplomados no curso de licenciatura em letras português e que atendam a todos os requisitos determinados no item 2.1 deste edital, né? Então vejam, é muito claro nisso. Exclusivamente a diplomados no curso de licenciatura em letras, né? Porque a gente tem cursos semelhantes, né, com a nomenclatura semelhante, então tem que ter essa nomenclatura, licenciatura em letras português, tá bom? Vale também a licenciatura dupla, português, inglês, português, francês, espanhol, enfim, tá bom? Então, esse dos requisitos, eu acredito que seja um dos pontos mais relevantes do edital, ok? A gente vai ter também a documentação para inscrição, né? Isso vocês podem fazer a leitura depois no edital, ok? Em relação à inscrição, o valor para fazer a inscrição também, tem todas as informações no edital. E a gente parte agora para outro item que é muito importante, que é da inscrição, né? A inscrição, ela começa no dia 6 de setembro, a partir das 8 horas. Então, a partir das 8 horas do dia 6 de setembro, começam as inscrições. E elas vão até o dia 1º de outubro, tá bom? Taxa de inscrição no valor de R$160, né? Para se inscrever, você faz, é tudo online, né? Você acessa o site da Comperv. Então, a gente continua com essa comissão, né, fazendo a prova do Prof. Letras, por isso que uma boa estratégia para estudar para essa seleção é fazer os exames anteriores, e na plataforma a gente tem todos os exames anteriores já resolvidos, né? Inclusive um módulo novo que nós fizemos esse ano, que é gramática no Prof. Letras, que a gente aborda pontos gramaticais, né, a partir de questões do Prof. Letras, também um módulo que foi sugestão de vocês, né? Enfim, então a gente tem aqui a inscrição que ela é feita online, tá bom? Então não deixem de fazer a leitura desses pontos do edital. Das provas, né? As provas continuam as mesmas, né? A gente não teve mudanças aqui em relação ao ano anterior. São duas provas, objetiva e discursiva. Objetiva com 20 questões e a discursiva com uma questão, tá bom? Não deixem de assistir
aos comentários das provas discursivas dos exames anteriores que a gente tem também na nossa plataforma, né? E outro módulo também muito importante é o módulo no qual a gente analisa as produções de cursistas que foram aprovados na seleção, né? Então os cursistas fizeram a prova, foram aprovados e disponibilizaram o espelho, né, da produção textual deles. Disponibilizaram o espelho e a nota que foi atribuída, né? Então a gente analisa esse texto, discute a nota, o que poderia ser feito ali para aumentar aquela nota, a gente fala dos critérios de correção também, a gente contempla todos os gêneros textuais que foram cobrados anteriormente, né? Então a gente traz modelos desses gêneros textuais, é importante que a gente estude, né? A gente já teve o artigo de opinião, o ensaio acadêmico, a gente também teve a carta aberta, né? Então esses 3 gêneros que foram cobrados nos últimos anos do Prof. Letras, né? Felipe, e qual gênero você acha que vai cair, né? Vai cair um gênero textual tipicamente argumentativo, né? Vai seguir a tipologia argumentativa. Eu acredito que seja um ensaio acadêmico, né? Mas se não for um ensaio acadêmico, nós estamos preparados, né, para produzir esse texto argumentativo, né? Então não deixem de assistir aos módulos voltados exclusivamente para a prova discursiva. A gente discute outros gêneros textuais que podem ser cobrados, discute como citar na prova discursiva, a gente fala sobre argumentação. Então o curso ele é completo, tá bom? Não deixe de assistir a todas as aulas voltadas exclusivamente para a prova discursiva, ok? Então nós temos aqui 2 etapas, a prova objetiva e a prova discursiva, né? As provas serão aplicadas no dia 29 de outubro, né? Na última seleção, né, a gente teve o edital divulgado, salvo engano, no fim de outubro, e o exame ocorreu em fevereiro, no início de fevereiro desse ano, né? E o que a gente teve esse ano, na verdade, né, foi um retorno aos primeiros Prof. Letras, né? Porque o que a gente tinha de fato era, o edital saía em agosto, em setembro, e o exame acontecia em outubro, novembro, né? Então, na verdade, o que a gente teve aqui foi um retorno à normalidade, né? E isso era o normal, né? Quando a gente tem o exame realizado em fevereiro, né, fica muito corrido, né, o prazo para que os candidatos busquem a documentação para fazer a matrícula no Prof. Letras. Já está muito próximo de iniciarem as aulas do Prof. Letras, né? O próximo semestre deve iniciar ali em março. Então, a gente voltou, na verdade, à normalidade. O edital costuma sair em agosto, setembro e a prova em outubro ou novembro, tá bom? Até para dar mais tempo para os candidatos aprovados, ok? Não ficar aquela correria que ocorreu nos últimos anos, ok? Então a prova vai ser no dia 29 de outubro. Pode ser prorrogada? Pode, já aconteceu anteriormente, né? Mas a gente não vai trabalhar com essa hipótese, a gente vai trabalhar com a hipótese de que a seleção de fato vai ocorrer no dia 29 de outubro, tá bom? A gente vai chegar preparadíssimo aqui para essa prova, tá bom? Depois a gente tem mais algumas informações sobre, sobre os locais nos quais vocês vão realizar a prova, né? É importante que vocês também vejam essas informações. A prova objetiva valerá 10 pontos. Cada questão da prova objetiva vai ter um valor igual, ou seja, cada questão vai valer 0,5, né? A gente tem 20 questões, então cada uma valendo 0,5 vai chegar aí a 10 pontos. Somente terão as provas discursivas corrigidas os candidatos que obtiverem um mínimo de 70% de acertos das questões válidas na prova objetiva. Então, se a gente tem 20 questões, você tem que acertar no mínimo 14 questões. Se uma questão for anulada, né, então você não precisa mais acertar 14, você pode acertar 13, até porque são 70% das questões válidas. Se uma for anulada, então a gente não vai ter 20 questões válidas, a gente vai ter 19 questões válidas. Então são 70% de 19 questões, tá bom? De qualquer forma, o Prof. Letras é um exame que a gente não encontra
a gente não teve casos de questões que foram anuladas, né? Então a gente já tem aí 10 anos de exame, né? E nunca houve a anulação de uma questão do Profiletras. Então a gente vai trabalhar sempre com essa ideia de 14 questões. Ah, professor, mas no ano passado houve uma mudança, né? Foi permitido a continuidade, né? Foi permitida a continuidade daqueles que acertaram só 10 questões, mas foi um caso atípico. Na última seleção, nós tivemos polos que não completaram, né, as vagas, né? Polos que ofertaram 9 vagas, só tiveram 3 aprovados, né? Só tiveram 3 aprovados com a mudança no edital, né? Ou seja, reduzindo de 14 para 10 questões, né? Por isso que a gente teve, acredito eu, uma mudança para esse ano, né? Para aumentar a quantidade de professores que buscam Profiletras, né? A gente tinha havia polos que a gente tinha praticamente um candidato para uma vaga, né? E nem todos iam fazer a prova. Então, aumentando aqui esse leque de possibilidades, provavelmente a gente vai ter mais procura, né, pelo Profiletras. Ele estava muito reduzido, né? O campo de atuação estava muito reduzido, uma vez que só contemplava professores do ensino fundamental, né, e efetivo. Então, com essa mudança dos pré-requisitos, obviamente, a gente vai ter mais candidatos, né? Então, você tem que ter no mínimo 14 questões acertadas na prova objetiva, né? Ah, então se eu acertar 14 questões, é a certeza eu ter minha prova discursiva corrigida? Não. Né? Você tem que estar no grupo correspondente a 5 vezes o número de vagas, né? Então, se um polo oferta 10 vagas e você acertou 14 questões, opa, eu acertei aqui o mínimo, então eu vou ter minha prova discursiva corrigida? Não é bem assim, né? Se na frente de você a gente vai ter, digamos, 55 pessoas que acertaram mais do que você, então você não vai ter a sua prova discursiva corrigida. Por quê? Se esse polo oferta 10 vagas, 5 vezes 10, 50. Então você tem que estar nesse grupo de 50 pessoas, né? Então, se tem 50 pessoas com notas acima das suas, né, notas que estão acima, então você não vai ter a sua prova discursiva corrigida, tá bom? Então, não basta você acertar o mínimo, tem que estar dentro deste grupo, né? Mas eu sempre digo, não se preocupe com a concorrência, pense primeiro em passar nas etapas, né? Pense primeiro em fazer uma boa prova objetiva e uma boa prova discursiva. O resto a gente vê, porque tem gente que se preocupa tanto com a concorrência que acaba nem passando, né? Acaba nem acertando as 14 questões. Então vamos primeiro pensar, né, em passar nessas etapas. E obviamente para a gente fazer isso, deve estudar, tá bom? Então a gente tem aqui a necessidade de acertar 70% ou mais para ter a prova a discursiva corrigida. Nós também temos aqui os critérios de correção da prova discursiva, a gente fala bastante sobre isso no nosso curso, né? Inclusive o simulado que vocês vão fazer, né? A correção desse simulado ela é feita partindo desses critérios. E é muito comum que a nota que você, por exemplo, tira na prova da seleção, né, ela se assemelha muito à nota do simulado, né? A tendência é que a nota que você vai receber na seleção, né, seja maior do que a nota que você vai obter no simulado. Eu costumo ser mais rigoroso do que a banca que vai avaliar a sua produção textual, tá bom? Então nós temos aqui os critérios de correção, né, da prova discursiva, pontos que são importantes a gente prestar atenção, né, para não ter a prova zerada, a prova discursiva, ok? O que mais que a gente pode discutir aqui? Aí da matrícula, então uma vez aprovada você vai fazer a sua matrícula, há um edital de matrícula informando a documentação que vocês devem levar, né? Normalmente a gente tem como se fosse uma pré-matrícula que é feita online, você envia os seus documentos para o e-mail da Secretaria do Polo, né, ao qual você pretende cursar, né? Aí depois, geralmente no primeiro dia de aula, você leva a documentação física, né? Então, essa parte da matrícula, nesse exato momento, a gente não precisa se preocupar. A gente vai se preocupar com a seleção, com as etapas da seleção, tá bom?
Bem, quando a gente vai analisar aqui os anexos, né, a gente tem no anexo 1 a quantidade, o quadro de vagas por instituição associada à Rede Nacional do Profiletras. Então vocês podem ver, né, quais são as universidades que estão ofertando vagas para o Profiletras, a quantidade de vagas para ampla concorrência. A gente tem também a distribuição de vagas tomando por base o critério étnico-racial e também vagas voltadas para pessoas com deficiência. Também aqui alguns pontos importantes, tá bom? Acessem esse quadro de vagas para ver justamente se o seu polo vai ofertar vagas esse ano, ok? Então a gente discutiu aqui alguns dos pontos presentes no edital, ok? Vimos a mudança, né, para esse ano, né, uma extensão, né? Ele foi agora estendido para professores do ensino médio, professores também temporários, substitutos, né, podem cursar o Profiletras, tá bom? Uma grande novidade para esse ano. E você que está no nosso curso preparatório, né, não deixe de assistir as aulas, né, não deixe de explorar a plataforma. A gente fez aqui uma sugestão de sequência de estudos, siga essa sequência, tá bom? Eu tenho certeza de que se você explorar muito bem essa plataforma, acessar todo o material, baixar, assistir às videoaulas, você vai chegar muito preparado para esta seleção. Tá bom, pessoal? Então é isso. Bons estudos a todos e até a próxima.